A economia de recursos é um sistema para todo mundo, mas também pode funcionar com a maioria dos países aderindo. E partindo do princípio que a maioria dos países do mundo decidam participar da mudança, eles devem assinar um tratado econômico internacional que diz que os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos devem ser administrados para satisfazer as principais necessidades humanas, proporcionando qualidade de vida para todo ser humano, independente da nacionalidade, sexo, gênero, orientação sexual, etnia, religião, crença ou ausência de crença, ideologia política, cultural, enfim, todo ser humano passa a ter direito a todos os recursos necessários para que ele tenha uma vida plena, próspera e abundante. E para garantir que tudo isso seja possível e se torne realidade, deve ser criada uma infraestrutura ecológica e tecnológica internacional entre as nações, para que os recursos sejam compartilhados entre eles, para que cada nação possa montar a sua infraestrutura para se tornar um país autossustentável, e assim os países que possuem determinados recursos naturais, materiais, como matéria-prima, irão disponibilizar para o que não tem, e os que têm recursos científicos e tecnológicos irão fornecer para os que não têm. E assim cientistas e técnicos e especialistas de todas as partes do mundo devem trabalhar em conjunto para desenvolver a melhor estrutura tecnológica e ecológica para o bem-estar de todas as nações. Ou seja, será o fim do comércio internacional e guerras e disputas comerciais entre os países, o fim de guerras por recursos ou territórios, tornando o mundo um lugar mais pacífico, já que cada nação ou território terá aquilo que é necessário para prosperar e se autodesenvolver. Portanto, a ideia é que cada país possa montar a sua infraestrutura de modo que seja autossustentável. Toda nação, estado ou cidade sejam autossustentáveis, ou seja, independentes para que possam produzir tudo aquilo que seus moradores precisam. E após cada nação que faz parte desse acordo internacional ter a sua infraestrutura pronta e montada, somente apenas os recursos que existem em determinadas regiões do planeta é que devem ser transportados para os que não têm. E tudo isso fará com que fronteiras armadas e muita burocracia para o trânsito entre os países, que farão parte desse novo modelo econômico internacional, deixe de fazer sentido, e o trânsito das pessoas, como mercadorias também, passa a ser livre, mais livre do que nunca. É claro que deve existir fiscalização e monitoramento do fluxo de pessoas e de mercadorias entre os países e de recursos por uma questão de organização e informação para que o modelo seja realmente sustentável. Porém, o acesso entre os países será muito mais livre do que hoje, já que o interesse entre as nações será o mesmo, o bem-estar do ser humano, ou seja, independente da nacionalidade. E o sucesso dessa economia, naturalmente, irá chamar a atenção dos países que no primeiro momento vão se opor à mudança, mas ao ver os benefícios alcançados entre os países que iniciaram a mudança, eles também devem querer mudar pelas vantagens e benefícios desse novo sistema. E se hoje todos os países do mundo utilizam dinheiro, todos também devem mudar para uma economia que se baseia diretamente nos recursos, sem uso do dinheiro. E assim a humanidade finalmente vai reconhecer o planeta Terra como uma verdadeira nação de todos, e todos os povos podem continuar com seus territórios, com suas bandeiras e marcações de linhas imaginárias entre os países por tradição cultural, mas todos finalmente vão se reconhecer a humanidade como uma família e o planeta Terra como o lar de todos, a casa de todos os seres humanos que nele habitam. Em resumo, o que o vídeo apresentou foi: os países de todas as partes do mundo devem trabalhar em conjunto para criar e manter uma infraestrutura ecológica e tecnológica de gestão de recursos com o objetivo de satisfazer as principais necessidades humanas, proporcionando qualidade de vida para todos. Haverá o fim da competição travada hoje pelo comércio internacional por uma logística internacional de cooperação entre os países. Haverá o fim de guerras por recursos e territórios, tornando o mundo um lugar mais pacífico, com todos os países compartilhando os recursos quando for necessário, pois todos os países devem ser autossustentáveis. Haverá o fim de fronteiras armadas e fechadas com muita burocracia para o trânsito livre entre as pessoas e de mercadorias entre os países. E a humanidade finalmente irá reconhecer que o planeta Terra é a verdadeira nação de todos os seres humanos e que pertencem à mesma família, que moram na mesma casa, que é o nosso planeta Terra, que deve ser cuidado da melhor forma possível. E assim chega ao fim desse vídeo, que faz parte da minissérie Economia de Recursos, que procurou apresentar os principais itens de mudanças que devem ocorrer se a humanidade mudar o sistema para um sistema econômico, saindo da economia baseada no lucro para uma economia que se baseia diretamente em recursos.
E se você ainda não viu os vídeos anteriores, se inscreva no canal para assistir e também para acompanhar os próximos vídeos desse canal, que vai continuar divulgando essa alternativa de mudança, que diferente de qualquer outro sistema que já foi testado na história da humanidade, o dinheiro deixa de existir no mundo e que passa a utilizar a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade ambiental como ferramentas para gerir os recursos naturais do planeta da melhor forma possível, para que assim possamos finalmente acabar com a pobreza e a miséria e a distribuição ambiental que existe no sistema atual e melhorar o mundo através de um sistema econômico aqui denominado economia de recursos.